Preste atenção. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez você tenha acordado hoje com aquele peso no peito, aquela sensação estranha de que algo não está certo, de que a vida não está fluindo como deveria. E mesmo que você não saiba explicar exatamente o porquê, você sente. E sentir isso todos os dias cansa. Cansa de um jeito que nem o sono resolve. Mas deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. O seu sofrimento não começou hoje. Ele vem sendo construído há dias, semanas, talvez anos. Pequenos pensamentos negativos que você aceitou, pequenas dúvidas que você alimentou, pequenas dores que você nunca resolveu. E sem perceber, tudo isso foi se acumulando dentro de você. E o mais perigoso não é sentir isso, é se acostumar com isso. Porque quando você se acostuma com o sofrimento, você para de lutar contra ele. Você começa a aceitar uma vida que não era para ser sua. Você começa a viver no automático. Acorda, pega o celular, compara sua vida com a dos outros, sente ansiedade, sente medo, sente insegurança. E repete isso no dia seguinte, e no outro, e no outro. Mas hoje pode ser diferente. E eu quero que você entenda isso agora. A forma como você começa o seu dia define o rumo da sua vida. Não é exagero, não é motivação barata, é realidade. Se você acorda e já enche sua mente com preocupação, com notícias ruins, com pensamentos negativos, você já está programando o seu dia para dar errado. Você está dizendo para sua mente, é assim que eu quero viver, mesmo sem perceber. Agora pensa comigo, e se você mudasse isso? E se ao invés de alimentar o caos, você começasse a alimentar a paz? E se você decidisse, a partir de hoje, proteger a sua mente como algo sagrado? Porque é isso que ela é. A sua mente é o lugar onde a sua realidade começa. Tudo que você vive lá fora nasceu primeiro dentro de você. E talvez ninguém nunca tenha te ensinado isso de forma tão direta. Você não está sofrendo só por causa do que acontece na sua vida. Você está sofrendo por causa da forma como você interpreta tudo isso. E aqui entra algo muito importante. Existe uma diferença enorme entre dor e sofrimento. A dor faz parte da vida, todo mundo sente. Mas o sofrimento é opcional. Ele acontece quando você revive a dor, quando você alimenta pensamentos negativos, quando você se apega ao que te machucou. E é exatamente isso que prende tantas pessoas. Elas não conseguem sair do lugar porque continuam pensando nas mesmas coisas todos os dias, continuam reforçando a mesma história na mente, continuam acreditando que nada vai mudar. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo para você agora. Você não está preso, você só está condicionado. E tudo que foi condicionado pode ser reprogramado. Talvez ninguém nunca tenha te falado isso dessa forma, mas você tem mais controle sobre sua vida do que imagina. O problema é que você nunca foi ensinado a usar isso. E é por isso que esse momento aqui é importante. Porque agora você está parando, você está ouvindo, você está refletindo. E isso já é um começo. Agora eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito poderosa. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se você sente que algo dentro de você está despertando, se inscreve no canal agora, porque esse tipo de conteúdo não aparece por acaso, e você precisa continuar alimentando sua mente com coisas que te elevam. E deixa um like também. Parece simples, mas isso faz com que essa mensagem chegue em outras pessoas que estão exatamente como você estava antes de clicar aqui. Agora continua comigo. Respira fundo. Talvez você esteja carregando coisas que nem são suas, expectativas de outras pessoas, medos que colocaram em você, crenças que você nunca questionou. E tudo isso pesa. Mas você não precisa carregar isso para sempre. Você pode escolher soltar. Você pode escolher recomeçar. E eu sei que pode parecer difícil, porque quando você vive muito tempo de um jeito, mudar parece estranho, parece desconfortável, até parece errado. Mas isso é só porque você está saindo do automático. E o automático nunca te levou para onde você quer chegar. Agora me escuta com atenção. A partir de hoje, você precisa começar a cuidar da sua mente logo ao acordar. Esse momento é sagrado. É quando sua mente está mais aberta, mais sensível, mais influenciável. E o que você coloca nela nesse momento cresce ao longo do dia. Se você coloca medo, cresce ansiedade. Se você coloca dúvida, cresce insegurança. Mas se você coloca fé, cresce força. Se você coloca paz, cresce equilíbrio.
Se você coloca propósito, cresce direção. E é exatamente isso que você está fazendo agora. Você está escolhendo algo diferente, e isso já muda tudo. Agora eu quero que você apenas escute. Você não está atrasado. Você não perdeu tempo. Você não está quebrado. Você não está sem saída. Você está em processo. Tudo que você viveu até hoje, até mesmo as dores, até mesmo as frustrações, até mesmo os momentos que você achou que não ia aguentar, tudo isso está te moldando, está te preparando, está te fortalecendo de uma forma que você ainda não consegue ver completamente, mas vai fazer sentido. E quando fizer, você vai olhar para trás e entender que nada foi em vão. Agora presta atenção nisso. A sua vida não muda quando tudo fica fácil. Ela muda quando você decide ser mais forte. E essa decisão começa dentro de você. Não depende de ninguém, não depende das circunstâncias, não depende do momento perfeito. Depende de você. E talvez hoje seja o dia que você precisava para perceber isso. Então, antes de continuar, eu quero que você comente aqui embaixo. Hoje eu decidi mudar. Não é só um comentário, é um compromisso com você mesmo. Agora continua ouvindo. Existe algo muito maior acontecendo na sua vida do que você consegue ver agora. Mesmo nos momentos difíceis, existe um propósito. Mesmo nos dias em que tudo parece dar errado, existe aprendizado. Mesmo quando você se sente perdido, existe direção sendo construída. E talvez você só precise confiar um pouco mais. Confiar que as coisas estão se alinhando. Confiar que você está sendo guiado. Confiar que nada está fora do controle, mesmo quando parece estar. Agora eu quero que você feche os olhos por alguns segundos, se puder. Respira fundo e apenas escuta essa mensagem. Você é mais forte do que pensa. Você é mais capaz do que acredita. Você tem dentro de você tudo o que precisa para mudar sua vida. Você não precisa esperar mais. Você não precisa de aprovação. Você não precisa que tudo esteja perfeito. Você só precisa começar. E você já começou. Agora fica comigo até o final, porque tem algo que você precisa ouvir hoje. Algo que pode ser exatamente a mensagem que você precisava. Algo que pode parecer simples, mas vai tocar você de um jeito diferente. Imagina agora que você está diante de várias mensagens, como se fossem pequenos papéis dobrados, cada um com uma palavra, uma direção, um sinal. E, sem pensar muito, você escolhe um. E a mensagem que você escolheu foi essa. Confie. O que você está vivendo agora não é o fim. É o início de algo que você pediu em silêncio. Continue, mesmo sem entender, mesmo com medo. Você está sendo guiado. Guarda isso. Leva isso com você hoje. E sempre que sentir dúvida, lembra dessa mensagem. Porque você não chegou até aqui por acaso. E isso é só o começo. Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal porque todos os dias você vai ter algo assim para fortalecer sua mente. E não esquece de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Agora vai, vive o seu dia diferente, porque a mudança já começou.